meus amores, que hoje você tenha coragem suficiente para ser feliz, para fazer o outro feliz, não é? Mas se de repente der um medo, sabe aquele medinho no estômago, assim, aquele medo danado? Não se preocupa, a coragem e o medo, ó, estão ali, se completam. Então reflita, analise, mas não deixa passar muito tempo, viu, gente? Porque a falta de coragem, né, pode até ficar aí te corroendo aos poucos e quando você perceber, pronto, não vai conseguir mais criar a coragem, viu? Pode ter perdido muitas oportunidades de amar, de saborear a vida, a beleza e principalmente de ser feliz. E eu duvido que você vai ter a coragem de sair daí, viu? Da sua sala, do seu quarto, né? Da sua internet, vai ficar aqui grudadinho comigo o tempo todo. Sabe por quê? Porque hoje o universo está recheado de assuntos importantes e muito interessantes. Vamos falar de política. Não adianta torcer o nariz, não. Isso mesmo, vamos falar porque é importante para a nossa vida. Entender o cenário político para a nossa cidade, por termos elegidos 2 deputados estaduais, nenhum como deputado federal e porque tivemos um grande número de brancos, nulos, enfim, não é? Aquelas pessoas que não acreditaram em ninguém, nenhum político, enfim, né? Nenhum projeto. E olha, gente, é importantíssimo, nós vamos ter aqui um cientista político, o Milton Lahuerta, e também o vereador Aloysio Brazo Boi. Também saúde é um assunto, né, que é muito importante para a gente, a tiroide. Você sabe o que é hiper e hipotiroidismo? Não? Então você vai saber aqui, porque nós convidamos a doutora Mônica Nasser para falar sobre o assunto. E é claro que estando saudável, né, a beleza é fundamental, é muito importante. E nós vamos conversar com a Roseli Lagoela, que vai falar sobre a acne na adolescência. Quais os tipos e como tratá-la? Precisa começar a pensar desde cedo, viu? Então, fica aí grudadinho comigo, nós vamos iniciar o universo. Você já ouviu dizer que política não se discute, ponto? Então, a gente sempre ouve isso, não é? Mas não é bem assim. A política é muito importante e precisamos dela e dos representantes, tanto executivo, legislativo e judiciário, para nos representar. Por isso, nós vamos discutir, né, política, sim. Vamos conversar sobre a importância disso com o cientista político Milton Lahuerta. Ele também é coordenador do Laboratório de Políticas e Governo, né, da Unesp. É isso, Milton? Bem-vindo no Universo, é um prazer recebê-lo. Prazer estar aqui. E acompanhado aqui do vereador Aloysio Brazo Boi, ele que é líder de governo, presidente do PMDB, o mais votado, enfim, está sempre presente aí com toda a comunidade, né? Bem-vindo, Boi. Obrigado, é um prazer estar aqui sempre. Falando de política é tudo de bom, não é? Aqui ao meu lado está a Mônica Nasser. Mônica, gente, ela não veio falar de política, ela veio falar de tiroide. É verdade. Não é, Mônica? Mas você está bem-vindo e participar do assunto, fica à vontade. Muito obrigada. E a Roseli Lagoela, que é esteticista e já vai falar sobre os tipos de acne que tem. Todo adolescente passa por essa fase, né, Roseli? Bem-vinda, é um prazer recebê-la. Prazer. Que bom. Mas, para iniciar este programa, a gente vai discutir política. Aliás, o nome já está estranho, não é? Já está errado, discutir política. Não é isso, Milton? E a política é muito importante. Você, como cientista político, um coordenador de um laboratório tão importante aqui na nossa cidade, da Unesp, como é que você vê o cenário da política hoje? Esses votos, quase 60 mil votos nulo, brancos e qual que é outro? Abstenção, pessoas que não foram votar. Que não foram votar, nem quiseram ir, não se deram o trabalho e o respeito, eu acho, para toda a população, né? Bem, nós vivemos uma época muito difícil nesse sentido. Difícil para a política, porque as pessoas se pautam, se movem no seu dia a dia muito pela lógica da economia. Quer dizer, como eu posso obter resultados o mais rapidamente possível. E com isso, a política como atividade, ela fica muito desvalorizada e as pessoas acabam não percebendo a importância da atividade política. Por que a política fica desvalorizada? Porque mesmo quando a política é bem feita,
quando o representante do povo ele tem um comportamento absolutamente adequado, a política é mal vista, porque diante da urgência do tempo da economia, que nos move, principalmente acelerado pelas redes sociais e pela dinâmica que a internet acabou impondo à sociedade contemporânea, quer dizer, mesmo quando o político é bom, aquilo parece que não é de boa qualidade, porque é lento. A própria ideia de política, e especialmente a política parlamentar, quer dizer, aquela que é a expressão do poder legislativo, que é um dos poderes das repúblicas modernas e contemporâneas, ela é muito mal vista. Porque se o parlamentar é bom, inevitavelmente, ele vai ter que se debruçar sobre um assunto, sobre uma decisão que será tomada, estudá-la, aprofundar, ter noção das consequências que aquela decisão trará para a sociedade nos anos seguintes. E isso, obviamente, vai levar tempo. A própria ideia de parlamento é parlamentar, ou seja, é argumentar, debater. E esse tempo, ele é visto pela sociedade, de uma maneira geral, como algo inadmissível. E nesse sentido, a política é vista como um anacronismo. Ela é vista como algo que não está em sintonia com a época, porque é uma época movida pela velocidade que é imposta pelo ritmo e pela lógica da economia. Então, o grande problema que nós vivemos, o primeiro problema é esse, é que há uma desvalorização da atividade política, que muitas vezes ela é apresentada como se a política fosse espaço de gente corrupta e tal, mas que, na realidade, ela tem uma motivação muito mais profunda e, de certa maneira, muito mais complicada. As pessoas estão contra a política sem saber por quê e mais, não pelas más razões, mas por boas razões. Ou seja, elas estão contra aquela política que seria uma política democrática, uma política que se preocupa com o processo de tomada de decisões e exige uma qualificação nesse processo de tomada de decisões. Esse tipo de política é mal visto. Ninguém quer que as coisas demorem muito, especialmente aqueles que estão movidos pela lógica econômica. Então esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar, porque o que isso gera? Gera uma sociedade extremamente deseducada para resolver os seus problemas, quer dizer, para resolver as questões mais candentes. E ela considera que é mais razoável simplesmente não votar, votar nulo, votar branco, porque isso, de certo modo, a dispensa de ter que decidir sobre as questões que dizem respeito ao futuro. A dispensa o eleitorado dele se formar, se preparar para tomar a melhor decisão. Então, é um momento muito preocupante, porque é um momento que, aparentemente, ele é a expressão de uma crítica, mas ele não é a expressão de uma crítica, ele é a expressão de um desinteresse por aquilo que é mais fundamental para a humanidade, que é a preocupação com o bem comum. Você colocou como desinteresse ou falta de informação? Porque as pessoas, por exemplo, os três poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Será que as pessoas estão entendendo o que significa cada uma desses poderes, enfim, o como a gente pode estar perto, por exemplo, aqui, né, no legislativo, na Câmara dos Vereadores, enfim, participar e não só ir lá e reivindicar e fazer, né, algazarra, tudo, porque o pessoal confunde um pouquinho. Será que não é a falta de informação também? Seguramente há uma dimensão que diz respeito à falta de informação, até porque a própria mídia, ela não promove debates como esse que nós estamos fazendo agora e que faremos. Ela, em geral, ela alimenta o preconceito contra a política e ela não ajuda a educar a cidadania. Como uma forma de expressar, mas não explica o porquê, claro, né? Porque, de certo modo, isso possibilita vender mais jornais. Com certeza. Se você destila o tempo inteiro um moralismo fora de lugar, como se só faltasse ética na política, né? A sociedade brasileira realmente é uma sociedade muito ética. Nossa. Né? Ela tem comportamentos extremamente éticos no que se refere à preocupação com o próximo, com o vizinho, o respeito pelo diferente, né? Agora, quando se discute a questão da ética, geralmente é ética na política, como se a política fosse o lugar em que não há ética, em todos os outros lugares há ética. E com isso, o indivíduo fica dispensado, inclusive, de pensar sobre os problemas substantivos, se informar sobre os problemas substantivos e também se informar sobre as escolhas que ele faz. Porque quem elege os parlamentares, quem elege o poder, os participantes, os membros do Poder Executivo, é o cidadão. Se o cidadão não se orienta, se ele não tem compromisso com a própria escolha que ele está fazendo, ele, num certo sentido, está se mostrando profundamente irresponsável no que se refere à própria perspectiva de renovação da atividade política. Eu penso que a questão da informação, ela existe, mas mais profundo do que a informação, porque a falta de informação, eu penso que é a falta de formação.
de formação no sentido de uma cultura política que ela efetivamente, desde a infância, ela se prepare para lidar com a política numa perspectiva mais positiva. Quer dizer, não considerando que a política é o espaço dos malfeitores, mas sim pensando que a política é o melhor modo, em sociedades complexas, de se obter consensos para se fazer mudanças e para se chegar a resultados positivos. Quer dizer, essa tem que ser uma educação que ela deveria iniciar-se logo na primeira infância, para que as pessoas pudessem compreender que elas precisam respeitar o outro, precisam compreender as razões do outro e precisam estar informadas acerca dos problemas fundamentais. Se nós não fizermos isso, se nós continuarmos estimulando nossas crianças a serem consumidores absolutamente fascinados, dizer, vorazes por tudo quanto é objeto de desejo, dizer, nós não vamos ter uma atividade política no futuro melhor do que nós temos hoje. Então esse não é um problema que diz respeito apenas àquele que faz política profissionalmente. Sim. Mas a questão da valorização da política diz respeito à sociedade como um todo, se é que essa sociedade quer se organizar em termos democráticos para o futuro. Então, este cenário, desses 60 mil, mais ou menos 60 mil que não votaram, enfim, não acontece só em Araraquara, é um reflexo nacional. Ele, de certo modo, pode ser é um reflexo nacional, mas veja, há um elemento... Enfim. Sim, não, eu não creio. Eu diria que há um problema que diz respeito ao próprio modelo adotado pelas campanhas eleitorais, e especialmente na TV. Dizer, o que é a propaganda eleitoral gratuita. Quer dizer, parece que as eleições são eleições casadas. Nós tivemos agora, no primeiro turno, eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas toda a ênfase do processo eleitoral, do formato da televisão, está concentrada no Poder Executivo, especialmente no presidente ou na presidente. Ou seja, então, não há uma discussão que ajude ao eleitor a tomar uma decisão com relação às escolhas para o Poder Legislativo. Porque aí a quantidade de candidatos é muito grande, não dá para personalizar na figura de um herói que vai resolver tudo, porque ele não tem esse poder, ele é apenas um parlamentar dentre muitos. E o Poder Legislativo, do ponto de vista do formato da propaganda eleitoral, ele fica totalmente subalternizado. É como se tudo fosse ser resolvido pelo maior ou menor carisma daquele que vai ocupar o cargo no Executivo, seja o presidente, seja o governador, ou a presidente ou a governadora. E com isso, se deixa de ter em mente que o Poder Legislativo é fundamental. Porque é no Poder Legislativo onde, efetivamente, as medidas propostas pelo Executivo têm que ser aprovadas, as medidas fundamentais. É o Poder Legislativo, a ele cabe controlar o Poder Executivo. Quer dizer, e, fundamentalmente, qualquer transformação, inclusive no que se refere às regras, às leis, ela terá que ser feita no âmbito do Poder Legislativo. Então, isso que aconteceu aqui em Araraquara, e que, lamentavelmente, não aconteceu apenas em Araraquara, não deixa de ser reflexo também deste modo como nós organizamos as propagandas eleitorais. Fica tudo centrado na figura do Executivo e o Poder Legislativo vira espaço da galhofa. Especialmente quando nós temos candidatos que vêm, ainda na sua própria campanha, fazer todo um tipo de apelo que joga contra a própria atividade política. Não preciso dizer o nome de um candidato que se apresentava esculhambando a política e teve 1 milhão de votos. Quer dizer, isso é lamentável, mas isso mostra não só a desqualificação eventual desse candidato, que eu nem acho que seja tão desqualificado, mas sim a desqualificação do eleitorado. Como o eleitorado está se movendo, não exatamente por um processo no qual ele também se eduque para fazer as melhores escolhas. Sem dúvida. Só dar claro. O professor não vai falar, mas eu vou falar, é o Tiririca, né? Porque ele mesmo pode ter ideias boas e um plano de governo bom, uma atuação boa, mas se ele vender essa imagem, ele sabe que ele não vai ter o voto do que ele vender uma imagem, desqualificando até a própria pessoa que vai eleger ele. A estratégia de marketing que ele usou não foi agradável, né? Atingir a população que estava, poderia engrossar esse branco e nulo e abstenção, poderia ser esses votos, poderia ter, em vez de 60 mil Araraquara, ele teve 4 mil, poderia ser 64 mil. Com certeza. Assim, só para entrar um pouco nesse assunto, eu fico triste, por quê? Porque a gente está perdendo a mão do único mecanismo, a política é eterna, o mecanismo é a gente eleger alguém para representar a gente, quando a gente abre mão disso, a gente volta num passado que a gente lutou muito para ter o direito do voto,
que era o tempo que pessoas como eu, como você, como todo mundo que está aqui, que se amanhã visualizar, querer entrar na política, como entrar na medicina, na saúde, tem o direito de buscar, ser um professor, de não poder estar na política. Por quê? A gente não tinha o direito ao voto e eram os coronéis. Então quem mandava era o coronel. Para você ter alguma força política, você tinha que ser de uma família tradicional, uma família de economia forte, que literalmente fazia a política para ele ficar cada vez mais rico, para ele ter cada vez mais terra, mais o controle da região, que era o coronelismo, né? E hoje a gente teve uma dificuldade enorme para passar essa barreira de ter o voto direto, ter o voto da mulher. A mulher não podia votar. Foi conquistas. Né? E quando a gente vê que 60 mil pessoas não votam em ninguém, ela está abrindo mão dessa luta histórica de não poder opinar no futuro do seu país. Com certeza. Como que você pode cobrar se você não fez o seu papel? Você não escolheu quem que você acha que merece te representar. É mais fácil votar para o Tiririca? É mais fácil votar em branco? É mais fácil abrir mão da sua responsabilidade? Eu não acho correto isso. Né? Então, é um momento triste que a gente está passando pela luta que foi a gente conseguir a democracia. Né? E só assim, se não está bom, não é desse jeito que vai melhorar. É a gente qualificando. E como que a gente tem que qualificar? É no voto. Por quê? O político, o reflexo da sociedade é o político. Por que existe político corrupto? Porque existe gente corrupta votando em corrupto. Porque você não é corrupto, você não vai votar num corrupto. Né? Por que existe pessoas que não estão nem aí com a população? Porque existe eleitor que ele não está nem aí com a qualidade de vida, ele está aí com benefício próprio. Se um político fala assim, olha, eu te ajudo dessa forma, eu te arrumo um emprego, mas eu sou um mau político. E pior, então é um reflexo da sociedade. O eleitor fala, o que você vai me dar para eu te votar? Isso a gente ouve todo dia. Por que existe político assim? Porque existe eleitorado assim. Tem eleitorado corrupto, eleitorado que vota numa pessoa que se assemelha a ele. Eu quero votar em você, mas eu quero ter vantagem. Não importa se a minha rua vai ficar com buraco, se não vai ficar com saúde, isso para mim pouco importa. Importa o meu lado. Então, quando a gente vê que 60 mil não votou em ninguém, algo tem que separar. Deputado, né, gente? Isso. Eles votaram para presidente, para governador. Teve um número, teve branco e nulo, teve, mas também teve para presidente, Senado também teve um grande número. Posso também. Fazer uma perguntinha? Claro, fica à vontade. É que assim, eu não entendo nada de política, sabe? Não, todo mundo entende. Assim, não entendo nada. Todo mundo é político. Eu entendi muito bem o que ele explicou e tal, mas eu não vejo 60 mil que não quis votar. Eu acho que o que eles quiseram demonstrar é insatisfação com o que eles têm aí. Muito disso daí, eu acho, estou falando por mim, não estou falando por todos eles, mas eu acho que eles quiseram não demonstrar que eles estão satisfeitos com o quadro que se apresentava, com esses candidatos. Eu acho que muitos deles não votaram por isso. Não por falta de conhecimento, ou porque não queriam votar, ou porque não queriam exercer o direito do voto. Eu acho que é mais essa ideia de não gostei de ninguém, gente. Esses caras eles não me representam. Mas alguém vai representar. Não então, tem jeito, é isso que ele está falando. Eu também concordo que isso foi abrir mão do seu direito. Desculpa, seu direito. Eu acho também que esses 1000 aí que votaram no Tiririca, se eles não tivessem votado, teriam feito melhor. Não, eles iam engrossar. Os 4 mil de Araraquara que votaram no Tiririca, a gente tem que respeitar o direito dele de votar. Tem que analisar o quadro. Só que eu acho que a política aí votaram no Tiririca porque ele é um cara bacana ou porque ele vai fazer alguma coisa. De protesto. Na verdade, eu acho que foi um voto de protesto. Eu acho que Agora, Boi, com 2 deputados estaduais, né, o Roberto Massafera e a Marcelia, né, maravilhosos os dois, o que isso representa para Araraquara e também não ter um deputado federal, você que está ali no dia a dia, está muito próximo, né, nas conquistas, tanto das verbas, enfim, tudo ali você está próximo, tanto como vereador como líder de governo. Eu vou deixar a parte técnica para o professor, eu vou achar na parte Faz que eu vejo. Parte prática. É simples, é muito simples assim, é representatividade. Né? Por que um político se elege? Porque ele teve mais voto, né? Ele teve mais representação na urna. E por que uma cidade consegue ter mais verbas ou não? Porque tem representantes. Então, quando a gente elege um deputado estadual, como a Marcelia e o Massafera, na Assembleia do Estado de São Paulo, a gente vai ter 2 forças políticas que têm direito ao voto, que têm direito de falar no parlamento, que têm direito nas reuniões, que têm direito de direcionar para o governador os problemas da Araraquara região. Então, eu vou te dar exemplo na prática. Para mim, já foi a eleição, eu posso falar, o Massafera. Nesses últimos 4 anos em Araraquara.
recursos próprios do município, já é difícil fazer a gestão. Se não tivesse 12 milhões para reabrir o aeroporto, recurso estadual, 9 milhões para acesso à habilidade para Zé Rondon, 8 milhões para recapear Araraquara Bueno, 6 milhões para recuperar o Gigantão, 4 milhões para fazer o acesso em frente à IESA, acho que 12 milhões por volta para trazer, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, infraestrutura para 5 mil casas. E aí eu estou falando alguns números, isso é atuação do parlamentar para buscar o próprio imposto da gente que vai para o Estado. Se a gente não tivesse essa representação, essa mesma força de milhões que vem e melhora a qualidade de vida nossa, verbas para recap, a Santa Casa mesmo, era 100 mil, agora é 1 milhão e 100, está reformando a Santa Casa. Com dinheiro próprio da prefeitura, de recursos, não faz isso. Faz porque tem força política. Olha, eu estou aqui representando Araraquara, tive tantos votos, Araraquara região, eu preciso que esses impostos sejam revertidos para a minha região em verbas, em obras, em custeio, porque não é só você fazer um hospital, você tem que custear ele. Se a gente não tem essa representação, a gente fica órfão. Sim. Isso também é o mesmo mecanismo para Brasília. Tem as verbas federais, que em nossa cidade, com certeza, ela vai perder muito sem representação. Porque não vai ter alguém para apontar, ó, Araraquara fica no estado de São Paulo, é aqui, é o centro do interior do Paulista, e preciso, eu estou aqui representando essa região, falando Araraquara, mas é a região toda. A gente não é visto, né? Não é lembrado. Vai sobrar as migalhas. É importante ter um político, por exemplo, um Marcelo Barbieri, que já esteve lá há tanto tempo, para ir atravessando ali, tendo seus contatos, enfim, eu não sei porquê. Pensando a grosso modo, a gente aqui leigo acha isso, não é? Eu gosto de dar exemplo na prática, porque isso não é promessa, isso não é falar. As pessoas estão vendo. 5 mil casas. Tem cidades do porte de Araraquara que não fez 500. Araraquara fez 5 mil, Minha Casa Minha Vida. Mas por quê? Porque quando você faz 5 mil casas, cada 500 casas você tem que levar creche, escola, posto de saúde. Além de aumentar o custeio, porque você tem que ter funcionários, você tem que ter a verba para construir isso. E além disso, tem que ter o recurso federal, o recurso estadual, porque está faltando água no país todo. A gente, além de não ter problema de água na Araraquara, a gente levou água e esgoto para mais 5 mil famílias. Olha o impacto. Né? E tudo isso tem verbas de todo o segmento. Se não tiver o prefeito, pensa que é fácil o prefeito pôr no papel, vou fazer 5 mil. Ele tem que ter o legislativo para apoiar as verbas, a viabilização do local, os repasses, tudo tem que ser autorizado pela Câmara. Ele tem que ter um deputado para apertar o governo estadual, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para conseguir. Ele tem que ter articulação em Brasília com o vice-presidente, com os senadores, com deputados, para direcionar isso. Então, a articulação política, ela requer força, força política. Mas a força política usada para o bem, para ver depois, a gente vê na nossa cidade 5 mil pessoas, que poderia ter favelamento, hoje tem condição de moradia. Sem dúvida. E isso não é do dia para a noite. Você acha que é fácil? 5 mil pessoas são uma cidade do porte de Américo, dentro de Araraquara, do dia para a noite. Olha o impacto que é numa cidade. Se não tiver forças, um monte de forças, como a gente vai pôr 30 mil pessoas no local, sem creche, escola, saúde, água, esgoto, condições de moradia, cada um no seu terreno, e com financiamento que não é para quem ganha 3, 4, 5 salário mínimo. Para quem ganha renda per capita de meio salário mínimo. É parcela de 50, 70 reais. E no dia a dia a gente não para pensar nisso, porque às vezes é tão distante da gente, né, Mônica? É verdade, da nossa realidade, mesmo. Às vezes eu peço para as pessoas irem dar uma olhada, que isso acontece na nossa cidade, tinha que acontecer em todas. Por que tem cidades que o favelamento cresce, que a vida insalubre cresce, os filhos não têm condição de ter uma escola, porque é tão difícil. Agora imagine uma pessoa que mudou lá, que pagava R$500 de aluguel e está pagando hoje 40, 50. Sobra R$400 para comprar um livro. Isso é uma gestão política. Se não tivesse os políticos da cidade, não faria. Então, por isso que eu fico triste quando não vota e a gente perde a representação. Porque esse projeto, por si só, para mim, é uma mudança de vida. Sabe? É dar autoestima para a pessoa viver. Então, a gente tem que ir lá e ver. Aí você fala assim, eu tenho casa própria. Eu não acho certo fazer isso lá. Poxa, quando a gente faz isso, a gente diminui a violência, porque as crianças que estão crescendo, que não estão crescendo numa favela, sem condição, vendo o pai pagar aluguel, é triste. Eu passei por isso, ver na escola, falar, você tem mora casa própria? Não, eu pago aluguel.
você já sente inferiorizado no seu próprio crescimento. E aí é um recurso que sobra para dar para essas crianças que poderiam ir para o crime, ter condição de ter um estudo, de ter autoestima melhorada, a família agregar, falar, poxa, a gente conseguiu nossa casa, não vamos brigar mais, vamos parar de beber, pai. Isso é muito bom ver, e isso é através dessa política que às vezes a gente abre mão de ter na nossa cidade. É política bem feita. Bem, você na prática, ele na teoria, né, um cientista político. É claro que não dá para consertar hoje num programa como esse, mas eu tenho certeza que deu para alertar bastante a população, quem nos assiste, enfim. Agora, qual seria a alternativa? Mais informação lá na base, na educação? Sem dúvida, a mais informação. Porque às vezes eu brinquei aquela hora, né, de voltar aquela matéria, o SBB, não sei o que. Lógico que era outra época política. Mas já pensou se a gente tivesse um pouquinho, não é? Então, para falar sobre isso, uma matéria, professor? Eu penso que nós estamos fazendo um trabalho agora, a Câmara dos Vereadores de Araraquara, e através da Escola do Legislativo e o Laboratório de Política e Governo da Unesp, que é a experiência do Parlamento Jovem. Sim. Que ela está sendo realizada com 24 escolas, 22 escolas públicas e 2 escolas privadas, inclusive uma das escolas públicas é de um assentamento rural, quer dizer, com crianças de 14 e 15 anos, que estão exatamente sendo envolvidas com o trabalho, que ele tem 4 etapas. A primeira etapa foi de preparação dos materiais, numa linguagem acessível para essas crianças, porque não é simples, não basta simplesmente levar a ideia de política, a ideia de superação dos problemas, sem preparar a linguagem adequada. Então, foi um mês inteiro dedicado a isso, por parte dos pesquisadores que estão trabalhando diretamente com as crianças e professores também. O segundo mês foi dedicado a um curso para essas crianças, com uma ampla participação deles e sem nenhum tipo de doutrinarismo. Quer dizer, a discussão é a discussão que ela aponta aspectos fundamentais, como funciona o sistema político, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o poder judiciário, como se faz leis, quer dizer, que tipo de preparação técnica é necessário para se poder fazer uma lei adequada, enfim. Este terceiro mês agora, de outubro, ele está sendo dedicado a oficinas, onde essas crianças estão, juntamente com os pesquisadores, construindo projetos de lei. E em novembro, a Câmara fará sessões com a presença de 18 jovens, que serão 18 projetos selecionados, e cada vereador vai, juntamente com uma dessas crianças, fazer a defesa como se fosse uma sessão normal da Câmara, é uma sessão normal, uma realidade, porém com os projetos dos meninos. Então, vejam, você pode dizer, é algo pequeno, mas é assim que se começa a transformar, de fato, as coisas por baixo. Para que se crie uma perspectiva de que a política não é o espaço dos malfeitores, mas a política é algo fundamental. E é muito interessante de observar que aquelas escolas que eram consideradas as mais problemáticas, por incrível que pareça, foram aquelas nas quais as crianças mais se engajaram, e o resultado está sendo estupendo, porque os meninos e meninas conversando entre eles, na hora que estão fazendo o trabalho, dizendo, não adianta querer impor na marra, a gente tem que aprender a conversar, a negociar, precisa criar consenso. Bom, isso é uma educação política fenomenal, sem doutrinarismo, sem querer levar uma mensagem, digamos, valorativa de como o mundo seria melhor, com a minha ideia ou com a sua ideia, mas discutindo como funciona o sistema e preparando essa juventude para que ela possa exercer sua cidadania de maneira mais consequente. A perspectiva é ampliar esse processo por os próximos anos. Mas esse é um caminho e que está exatamente resultando de uma parceria entre a experiência e a reflexão. Quer dizer, a Câmara de Vereadores, no caso, e a universidade. Eu penso que é por aí que nós devemos trabalhar. Muito bom. Gente, olha, nós estendemos um monte de bloco, mas acho que daria para ficar o programa inteirinho falando sobre isso, né? Mas acho que nós colaboramos já com um pedacinho, né? Com a sociedade, para a gente refletir melhor daqui 2 anos, né? Nós temos que votar de novo, então já vamos começar a buscar informações, conhecimento, enfim, eu acho, e participar, né, Boi? Das sessões da Câmara, através de TV, lá pessoalmente, enfim, acho que é muito importante, né? Para finalizar, o maior protesto não é abstenção, não é não ir votar. É votar nas pessoas certas, né? E o que o professor falou é perfeito. Os jovens têm que sair com essa cultura
que não é abandonando o voto que ele está protestando. Ele está dando força. Porque nessas 60 mil pessoas tem muita gente boa, muita gente produtiva, que quando ela não vai fazer a parte dela política, ela está fomentando e melhorando o mal político, porque para ele não interessa as pessoas boas votarem, porque a pessoa boa vai votar em gente boa, então vai fortalecer o bom. Então, para o mal político é bom que tenha abstenção, o branco e nulo. Então é só com uma nova cultura, os jovens mudando essa realidade, que vai cair esse número e a política vai ser como ela tem que ser, né? De transformação, não de corrupção, de coisas erradas. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, professor. Obrigada, Boa. E se vocês quiserem continuar aqui no programa, nós temos mais 2 assuntos importantes também, mas importantíssimos, que é a saúde, né? Saúde e beleza, tá vendo? Sem isso ninguém vive também, não é? E muito obrigada pela presença. Obrigado. A gente agradece. Gente, a gente volta já. Fica aí que tem um monte de assunto bacana ainda. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Muito bom nosso papo, não é? Mas a saúde é de extrema importância e hoje nós vamos falar da tireoide. Isso mesmo, eu estou aqui com a doutora Mônica Nasser, ela que é endocrinologista, né, Mônica? É um prazer estar aqui com você, viu? E você permanecer para a gente falar de saúde, não é? Lógico, sem problema. Agora a tireoide, eu falo que existe tantas fantasias em volta dela, não é? Aliás, tanto fantasia quanto desculpite para quem está obeso, né? Eu tenho problema na tireoide. Então, o que vem a ser a tireoide? A tireoide é uma glândula que todo mundo tem que ter. É uma glândula formatinho de borboleta, fica no pescoço, do ladinho para cá, para lá, centrinho embaixo, parece uma borboleta, que ela tem que produzir uma quantidade X de hormônio. Tá. Esses hormônios, eles são o nosso gás, o nosso metabolismo basal é dado pelos hormônios tireoidianos. Quando essa tireoide, por algum motivo, funciona além da conta, você produz mais hormônio tireoidiano, é uma hiperformação de hormônio, você tem um hipertireoidismo. Então você acelera todo o seu metabolismo. Tá. Quando, por qualquer motivo, essa tireoide deixa de produzir a quantidade adequada, ela tem uma hipofunção, ela tem um hipotireoidismo. Então, o metabolismo fica lento. E tudo relacionado a ele. O que é o metabolismo? O metabolismo é absolutamente tudo. Desde o fio de cabelo até a ponta do dedão do pé. Então, o paciente que tem uma tireoide normal, que é o eutireoidiano, o normal, tem tudo normal. Quando ele funciona demais a tireoide, então o que acontece? Pode ter queda de cabelo, ele fica suando mais, não é que nem agora que eu tô com calor, mas fica suando mais. Sim. Tem palpitação, disparo no coração, geralmente aumenta a pressão, passa a ter um tremorzinho que vai aumentando se você não trata, começa a perder peso, porque você acaba queimando muito mais energia do que você consome. Pode até ter diarreia, quadros bem graves. No hipotireoidismo é o contrário. Tudo é diferente. Então fica tudo lento. O cabelo também cai. Só que a pessoa tende a não conseguir perder peso. Ela fica mais lenta. Ela não consegue raciocinar direito. Tem até as pessoas que têm depressão. Nossa. Muitos dos casos de depressão têm que ser avaliados para ver doença tireoidiana. A pressão pode abaixar. A frequência cardíaca tende a diminuir.
a pessoa incha, ela não engorda, ela incha. Que é confundido com engordar, né? É diferente, é uma gordura, não é nem uma gordura, é uma infiltração de gordura embaixo da pele. É bem característico, esquisito nos casos mais graves. E tudo que acumula líquido, acumula ali. Tá. Pode acumular líquido na membrana do coração, pode acumular líquido na membrana da barriga, a barriga d'água chega até a ter isso. E está por causa de mau funcionamento da tireoide. Tanto um quanto o outro, qual que é o tratamento? Um, você tem que diminuir o excesso, e outro, você tem que dar o que falta, para transformar a pessoa naquela tireoide equilibrar. normal. Não pode ser nem de mais, nem de menos. Agora, isso acontece, a gente descobre que tem algum problema na tireoide a partir, tem idade, não? Isso pode ser uma criança, um adulto, ou mais velho, enfim. Tem uma fase que a gente tem uma fase que é mais comum. Tá. Tem uma fase que é mais comum, e um sexo que é mais comum, ele é mais comum em mulheres em mulheres que a gente chama de idade fértil. Dos 30 e até os... Tudo com a gente, né? É mais comum em mulheres de idade fértil. Mas também é muito comum a mulher não ter nada e na menopausa ela desencadear. Então, é mais comum nessa fase, mas as outras faixas etárias são todas, atinge a todas. Entendi. Pode ser em adolescente, aí o adolescente passa a ter dificuldade de ir bem na escola, vai mal. Passa a ir mal na escola, a criança não cresce, estava indo bem, para de crescer. E quando que a gente vai pensar que é tireoide? Não é? Por isso que vai no endocrinologista para ele pedir o exame e investigar se é isso ou se é outra coisa. Mas pensa, a criança não está indo bem, a gente já pensa tudo, não é? Então, mas aí eu vou te levar. Quando alguém da família tem. Olha, isso são doenças familiares. Tá. Então, é uma doença mais comum em mulher, mas homens dessas famílias que têm doença tiroidiana, eles têm mais propensão à doença tiroidiana. Entendi. Então, ela é uma doença, veja, não é hereditário. Tá. Hereditário é aquela coisa, o pai tem, a mãe tem. O pai tem, a mãe, ou a mãe tem, o pai ou a mãe tem, o filho vai ter. Nesse caso, não, ela é uma doença familiar. A mãe pode ter, mas pode não ter, pode ter a tia, pode ter a avó, pode ser alguém lá para trás que você não sabe quem que é, porque não fez diagnóstico. Sim. Então, é um histórico familiar de doença tiroidiana. Tá. E tem os casos de hipotireoidismo congênito, que a gente vê no teste do pezinho. O teste do pezinho que faz na hora que nasce. É obrigatório, tem que fazer o teste, manda para não sei que lugar aí. Né? Essa doença ela não tem nada a ver com o histórico familiar. O hipotireoidismo congênito, a criança nasce com defeito na fabricação de hormônio tireoidiano. E ela tem que fazer um tratamento desde que nasceu. Interessante. Desde que nasceu. Por quê? Porque o hormônio tireoidiano, ele é necessário para crescimento, para a formação dos neurônios. Então, a criança só vai conseguir pensar e crescer e se desenvolver se ela tiver o hormônio tireoidiano na dose adequada. A criança nasce sem a tireoide, ela não tem isso. Se ela não for tratada, ela vai ter uma doença chamada cretinismo, que é o hipotireoidismo. Sabe quando você chama alguém de cretino? Seu cretino. Nossa, né? Isso é até corriqueiro cretinismo chamar, é uma doença. A criança fica um cretino mesmo, porque ele não vai conseguir raciocinar, ele não vai crescer, ele fica com uma deficiência muito grave. Tá. E se não tratar, se a mãe não percebe, se não existe a criança morre, porque ele não tem hormônio tireoidiano nem para bater o coração, nem para respirar. Nem para respirar. Ele vai precisar para tudo isso. Entendi. Então, é muito importante o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele não é 100% correto. Por isso que todo teste do pezinho suspeito, a criança tem que ser levada ao pediatra ou endocrinologista para fazer o teste de sangue da criança mesmo. Ok. Começa a tratar. Toma hormônio tireoidiano na mamadeira, tranquilo. E esse tratamento tem fim? Né? Porque ele tem a partir, assim, enquanto não tiver hormônio, enquanto você não produzir o hormônio tireoidiano, você vai ter que tomar. Se por um acaso, um milagre de Deus ou alguma outra coisa, ele voltar a ser produzido, você para de tomar. Aí para de tomar. Difícil. Entendi. Geralmente, nasceu sem tireoide, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? A pessoa tira a tireoide por um raio, por um motivo qualquer, como é que vai fazer? Não tem, toma. Na verdade, você fala assim, é que nem usar óculos, é que nem pôr peruca. Gente, se você não tem cabelo, põe peruca, por que não pode tomar um remedinho todo dia de manhã, tranquilo?
Entendi. Super tranquilo. Põe Mas óculos. eu falo que quando a gente tem que fazer algum tratamento, que é sempre, né? Mas isso é não como uma veja, pressão alta, ele você é tem um que tomar remédio- ele é remédio um pro resto da vida, né? Ele é um Se remédio, você se incomoda. mas não é nada mais do que aquilo que te falta. Se você tiver sem mão, você não ia pôr uma prótese? Sim. Então, a prótese da tireoide é o É o comprimido diário. comprimidinho, um comprimidico de nada. Agora, pode ser desenvolvido câncer e tem muitos casos de câncer da tireoide ou não? Tem Como câncer que é de isso? tireoide, Tá. tem sim. Não é muito comum, cerca de 4% de todos os cânceres é câncer da tireoide. Ai, que bom. Dos cânceres da tireoide, tem um que é o mais comum, que é o carcinoma papilífero de tireoide, 90% de cura. Nossa! Ai, que beleza, gente. Ai, É bom, que né? bom, né? Pelo menos um câncer a gente ouve falar. Né? 90% Tem de cura, cura, desde que tratado. Sim. Mas tem outros que são Tá. muito mais raros, que são mais agressivos. Então, Tá. o mais comum é esse. Ele também, também é mais comum em mulheres, tá? Aí. Só tá que vendo? tem uma coisa. Homens com nódulo tiroidiano têm mais chance de ter câncer do que mulheres com nódulo tiroidiano. Então, a mulher tem um nódulo tiroidiano que 90% é nada. Tá. O Só homem faz tem um que ficar mais tratamento. esperto. Entendi. O homem tem que ficar mais esperto, tem mais chance de ter se ele tiver nódulo. Tá. Não está relacionado assim, não tem uma história familiar muito rica, e não é porque tem uma doença tiroidiana aqui que vai ter câncer. São diferentes, no Entendi, geral. Entendi. Tá? Não é bem assim, tem hipertiroidismo, vai ter câncer. Vai ter não, câncer. Não é assim. Ok. É Pode bem- ser o premiado tratamento ou não. O né? tratamento Sim. é retirada da tireoide, e aí dependendo do tipo de câncer, que é o mais comum, é o papilífero, você tira a tireoide, faz o que a gente chama de iodoterapia. Iodoterapia, você toma um iodo, ele destrói o restinho de tireoide que tem lá e acabou. E acabou. Mas aí continua fazendo o tratamento pro resto da vida. Porque aí não tem, né? Porque não tem, nasceu Eu sem. por isso que eu acho, a doutora Mônica Nasceu adora sem. as explicações. Tudo bem, não tem perna, põe prótese, não tem tireoide, toma remédio. Toma remédio. Aquilo. Eu acho ótimo. Porque às vezes a gente faz uma Nossa, vou ter que tempestade, tomar um copo remédio o resto d'água. da vida. né? É Não verdade. tá tomando veneno, é só um remedinho. Com certeza. Agora, quando você está fazendo um tratamento ou para hiper ou para hipo, qual que é? Engorda? Que engorda não, aqui tem hipo. dificuldade? O hipo. É porque, como eu brinquei no começo aqui do nosso bate-papo, né? As pessoas usam como desculpa isso. Ah, eu tenho tireoide. Tudo assim, mas você não tem tireoide, porque você faz dieta, regime e não emagrece. Isso tem alguma relação, doutora? não. Nada a ver? Não. O problema é assim, quando a tireoide funciona direitinho, um dia que você precisa de mais hormônio tiroidiano, sei lá, tá mais estressada, fazer uma viagem longa, tá mais cansada, a sua tireoide automaticamente produz. Tá. O dia que você precisa de menos, ela sossega, produz só o certinho. Quando você não tem a tireoide funcionando direito, você depende de um remédio, então a paciente tem hipotireoidismo, está tomando um X de hormônio tiroidiano. Aí acontece uma desgraceira na família. Sabe? Ou a pessoa tem que fazer coisas além do que aquele hormônio permitiria. Então pode ser que dê uma descompensadinha e você tenha que acertar a dose desse remédio. Se às vezes ela precisou daquilo naquele tempo, depois volta para a dose anterior. Outra coisa que eu esqueci de falar que é importante, gravidez. Gravidez doença tiroidiana. Então, a mulher grávida, a mulher quando engravida, se ela está tomando tanto remédio para hiper quanto para hipo, ela tem que continuar o tratamento. Se é o Não remédio, tem problema. não, muito pelo contrário. Tem. O porque- hipertiroidismo sem tratamento e o hipo sem tratamento, eles aumentam o risco de aborto. Olha só. E eles sem tratamento diminuem o risco de, aumentam o risco de infertilidade. Tá. Então tem que tratar. Tem que... E no hipertireoidismo tem um remédio específico, que a pessoa pode ser esse para grávida. No hipo, a criança não produz hormônio tiroidiano nos primeiros 7 meses. Ela depende do hormônio tiroidiano da mãe. Então, a mãe já tem hipotireoidismo, tem que tomar remédio, a criança vai pegar um pouquinho, vai faltar para a mãe. Então, pode ter risco de aborto. O que acontece? A mãe, a grávida tem que fazer exame da tireoide de controle todo mês. Isso se ela tiver um histórico anterior. Se a mulher que tiver doença tiroidiana, está tratando e fica grávida. Tá bom. Continua o tratamento, mas tem que fazer controle todo mês. Entendi. Gente, são informações essenciais. E outra, a gente fala da tireoide como se fosse algo, né, assim,
E não vai atrás, por exemplo, na endocrinologista, Exatamente. fazer um exame. Como é que está a minha tireoide? Você vai. Eu nunca fui. É verdade. Nem eu. Ainda bem, né, doutora? Não, é verdade, porque é diferente, a gente tem aqui alguns hábitos na vida, não é? De ir ao ginecologista, no coração, no cardiologista, é assim, não é? Agora está abrindo esse leque. Eu acho que é de extrema importância a gente ficar atentos, principalmente para essas, é uma doença, para essas patologias, que não é um bicho de 7 cabeças, mas ela existe e tem profissionais qualificados para atender. E a parte melhor, tem tratamento. Que beleza, ótimo. Tá vendo? Isso é ótimo. Obrigada, doutora. Imagina, foi um prazer recebê-la aqui no Universo. Eu que agradeço. Eu sei que a agenda dela tá lotada, Assim, mas... já tá me xingando lá, mas não tem problema. Ah, não tem problema. Ela vai assistir, ela vai adorar. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. E olha só, mas fica aí, porque não acabou o Universo, não. No próximo bloco nós vamos falar de acne na puberdade. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. E agora a gente vai falar de acne na adolescência. Se você que é adolescente, que está me assistindo, não é? Já colocou a mãozinha no rosto, tá cheio de pipoquinha no rosto, não é, Roseli? Sim. Ou a mãe fica falando, cuidado menino, cuidado menina, não é? Então agora nós vamos entender quais as fases, né, os tipos de acne, que existe vários graus da acne também, com a esteticista, a Roseli Lagoela. A Roseli, gente, ela é esteticista, trabalha em várias áreas da estética, mas a acne não deixa de ser uma patologia também, mas que vocês tratam, sim, né, que nós também podemos estar trabalhando, dependendo do grau, Edi. Entendi. Né? Até que grau a esteticista pode trabalhar? Edi, a esteticista pode trabalhar até o grau 2. Tá. E a acne vai até o grau 5. Nossa! Tá? Sendo que o grau 5 da acne é a acne fulminans. Sim. É uma acne muito severa, Edi, que inclusive
ela interfere no psicológico da pessoa, tá? Como depressão. E a pessoa às vezes não quer sair de casa para não estar mostrando. Qual a idade que a acne começa a acne? Porque eu já vi bebezinho, inclusive, sim, com acne, não inclusive é? tem Nasce fotos assim depois que você vai estar vendo. Tem a acne neonatal, que é a acne de bebezinho, quando nasce, quando é criança. E tem até a acne adulta. Mas ela já nasce com já nasce, acne? Já nasce. E tem tratamento? Tem tratamento, sim. Ela pode nascer ou pode adquirir logo que nasce. Então, essa é a acne neonatal. Tá? E existe a acne induzida, que é a acne por excesso de cosmético ou usar algum cosmético que não é adequado para a pele, né? Ou tomar algum remédio também. É verdade, às vezes a gente passa algum cosmético e fala, nossa, estourou uma espinha, não é assim? Isso pode a acne induzida, que nós falamos. Aí tem a acne tropical, que é verão, começa. Tem gente que às vezes só no verão tem acne, então tem vários tipos de acne. Sendo que, na adolescência, é que tem os 5 graus. Esse 5 graus, grau 1 até o 5, ele se manifesta na adolescência, na puberdade de uma pessoa. Por quê, Edi? Porque a acne ela é um processo inflamatório do folículo pilosebáceo. E isso acontece mais na adolescência. Vem de dentro para fora? Influencia o hormônio sexual, Edi. Ah, é? Por isso que a gente fala, os meninos principalmente, não é? Sim. Eles ficam com mais acne do que as meninas, ou não? É assim, não, Edi, é assim. A causa da acne é hereditária e hormonal. Tá? A realidade é essa, já foi comprovado isso. 80% da população do mundo vai passar por uma fase de acne na vida, tá? Predomina no sexo feminino, mas as mais severas no sexo masculino. Entendi. Então, assim, o sexo feminino tem mais acne na puberdade, mas nem sempre vai ser tão severa quanto a adolescência de um menino na puberdade, na adolescência, no sexo masculino. Agora, a partir de quando, por exemplo, um adolescente, quando ele começar, porque não estoura, né, que a gente usa no linguajar, não é? Isso. Quando ela aparece, enfim, as espinhas, não aparece de uma vez, vai começando a aumentar. Quando ela começa a aparecer, que ela pode se procurar um esteticista ou não? Já é melhor isso? Deve procurar do adolescente. Um esteticista, por quê? Porque nós vamos saber se é o grau 1, grau 2, 3, 4 ou 5. E aí vocês encaminham para o médico, se for preciso. Exatamente. Então a gente trabalha muito com encaminhamentos para dermatologista. Essa que está na foto, qual grau que é? Você sabe identificar? Essa é a fase adulta, Edi. Essa é a acne da fase adulta. Já passou a puberdade dela, já passou a adolescência. Entendi. E aí, de repente, aos 30 ou mais idade, apareceu a acne. Ela vai ter problema, ela tem que tratar, ela tem que ir no dermatologista, né? Quando há casos de inflamação, de pústulas, de pus, porque nós não tratamos essa parte. E aí, muitas vezes, é a via oral, né? O tratamento... Via oral, é sistêmico. Que o médico, sistêmico, que chama? Sim, porque é hormonal, né? Então, é uma coisa que é de dentro para fora. A não ser quando estiver no outro estágio, já que já secou, aí é importante buscar esteticista para fazer manutenção. Sim. E muito importante também, todo esse procedimento é de tanto antes, durante e pós o uso de filtro solar. Por quê? Porque mesmo quando está inflamado assim? Mesmo quando está inflamado. Pode passar as fotos, por favor, Paulinho. Deve. Olha, aí é o grau 3, Edi. Aí já é uma acne que tem pus. Então, mesmo que a esteticista faz uma limpeza de pele, ela não pode mexer aonde tem esses nódulos. Ela vai fazer só com cosméticos, mas não vai poder... Só com cosmético superficial, sempre usando cosméticos anti-irritativos, loções calmantes,
tá? Pra e aliviar, produtos queratolíticos, que Edi. chega a doer, né? Dói. O grau 5, por exemplo, dá até febre, Edi. Nossa, É olha, esse é complicado. o grau 4. Esse é o grau 4, Edi. Também tem nódulos, ó, e não é só um. Você pode ver que são vários, um pertinho do outro, às vezes até junto. Tá. Então aí já é com dermatologista também. E quando essa inflamação passa, vai embora. Tudo isso, Edi, essa formação é provocada por uma bactéria. Ah, é? Essa bactéria chama Propinobacterium acne. Tem algum de grau 5, Fer? Grau Olha 5. isso! Esse é o grau Esse não 5. sai de casa. Não, Edi. Que Esse autoestima. afeta o psicológico. É muito complicado, Edi. Uma Sim. pessoa assim tem que procurar urgentemente um Aliás, dermatologista. não precisa nem esperar chegar a esse, não, né? Não precisa. Hoje em dia tem tantos médicos, enfim, tantos Não precisa. tratamentos. Exato, Edi. Nossa, esse não pode nem encostar, não, Roseli? Não, não pode. E na Bom, maioria das pode vezes, passar. Edi, a acne, ela vem no DNA. Ah, é? São informações que vêm, por isso que a gente fala que é genético ou hereditário. A acne, ela é um problema interno. Tá. E existem alguns fatores externos, Edi. Isso, gente, eu já ia falar alimentação, por exemplo. Edi, não tem nada que comprova, tá? Aham. Não tem nada, isso na faculdade a gente já estudou, não tem nada que comprove. Mas quando você está naquele estágio de acne, eu acho que a alimentação é importante você estar reeducando. Sim. Assim como o estresse, Edi, pode também provocar acne. Você fica estressada, então aquela coisa que pode estar dando um desequilíbrio, uma disfunção. Entendeu? Agora, se você está no grau normal, por exemplo, se é um grau 1, enfim, né? Você está... Aparece uma espinha de vez em quando, enfim. Você acha, Roseli, que com tratamento, um tratamento estético, no caso com você, por exemplo, que é especialista, né, que é um tratamento de pele, de quanto em quanto tempo a gente deve fazer uma limpeza de pele, por exemplo, enfim, para evitar algum desses graus, né, e deixar só alguma coisa sazonal, por exemplo? Sim, o importante é sempre estar procurando uma profissional, principalmente que saiba o que está fazendo, porque cada pele pede um tipo de produto. Né, um princípio ativo específico para cada tipo de pele. Inclusive a acne, que é um diferencial para a gente. A gente tem que tratar com muito jeitinho, com muito carinho e estudar direitinho até que ponto a gente pode estar mexendo. Mas, por exemplo, o grau 1 ou o grau 2, que não tem inflamação, Edi. Então, esse grau a gente pode estar trabalhando. Tá. Então, a gente pode usar alguns tipos de ácidos queratolíticos, como o ácido salicílico. É muito usado para nós esteticistas num tratamento para acne. Entendeu? E tem alguns outros também, principalmente a Destringente, que é uma loção que a cliente deve até usar em casa para estar controlando essa queratinização na pele, esse excesso de sebo, de sebáceo. Isso acontece mais nos tipos de pele oleosas ou não? A pele seca também? Predominantemente na pele oleosa. Então a oleosa tem que muito mais todos os dias cuidar direitinho, lavar com o gelzinho de limpeza, secativo, proteger. E principalmente de usar produto adequado e usar filtro solar. Tá, essa é a parte mais importante. Filtro solar sempre. Sempre. Hoje nós não vamos nos aprofundar em filtro solar, mas a pele seca, normalmente usar filtro solar em creme, né? Em creme, isso. E a pele oleosa, que é em gel. Que é a base de água, é o mais indicado. Tá, que aí todo mundo vai existem cuidar. tipos de filtro solar, químico, físico, mas isso é um assunto que a gente pode qualquer hora estar... conversando sobre isso, que é muito bacana também, Edi. E muito importante, são informações importantíssimas para o dia a dia de cada pessoa. Muito bem, então olha, você já sabe, mãe, se seu filho estiver aí com algumas espinhas, não é?
apareceu assim um montante aí que ela vai ficar descontente. Fazer uma avaliação. Faça uma avaliação, pode ir no esteticista e aí ela já encaminha, se for necessário, para um dermatologista. Sim. Ou então cuidar da pele, cuidar do rosto, é a imagem, não é? Sim. Enfim, a primeira imagem é que fica, né? E um sorrisão gostoso, uma pele bonita. Com E nós certeza. temos aqui a Roseli Lagoela, né? Que atende lá na New Look, na clínica de estética e beleza da New Look. Sim. Não é? Tem a sala dela com todo carinho, viu, gente? Mas a Roseli não faz só isso, não. Porque, ó, é limpeza de pele, que mais, Roseli? Trabalho com estética facial, corporal, depilação, maquiagem definitiva. E ela vai E saber que é piercing. piercing, gente. Ó, agora a moçada toda vai querer fazer limpeza de pele na Roseli. Ela já vai, já Verdade. aproveita e coloca um piercing, Verdade. né, Trabalhar Roseli? com a vaidade do pessoal. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. agradeço Foi um o prazer convite. recebê-la aqui. Muito obrigada, Edith. Deixa o telefone da New Look, então. Lá agenda o horário com você. Sim, o telefone é 3301-1746. Muito bem. Obrigada, Eu que Roseli. agradeço, Edith. Ai, gente, que universo importante hoje, não é não? Tudo de bom. E mais importante, sabe quem é? Você aí do outro lado. Então, 18h15 tem reapresentação, amanhã 8 horas da manhã e depois você pode acessar lá no meu site edifrediane.com.br que todos os programas estão lá inteirinho para você ver aí da sua casa, a hora que você tiver vontade, tá bom? Beijo gostoso, um beijo pra New Look que me arruma todos os dias. Beijo pra todo mundo lá não que é? tá assistindo a gente. Com certeza. Hoje meu cabelo foi feito por Adriana. Nossa, Adriana arrasa Muito sempre, não é? profissional. Matias fez minha make. E olha só, tô vestindo da Eci Bertolo, que é um arraso, gente. E um beijo especial. Então, vá lá que vocês vão ficar mais bonitas ainda. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.